41. Viver em outro mundo. Capítulo 463. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado neste momento, Litsi era capaz de se mover. Mas ela estava um pouco envergonhada. Quando ela ouviu os barulhos de Zhao Ai, ela não podia deixar de abaixar sua cabeça enquanto ela corava. Ela lentamente se sentou na cama e depois se levantou. Embora ela já pudesse se mover, seus movimentos ainda eram bastante rígidos. No entanto, Zhao Ai acreditou que ela ainda podia aguentar. Quando Litsi se levantou, Zhao Ai imediatamente avançou para segurá-la e a sentou em uma cadeira. Quando a mão de Zhao Ai tocou Litsi, seu corpo não pode deixar de tremer gentilmente. Ela rapidamente ficou calma enquanto sentia um sentimento de segurança. Zhao Ai não sabia de nada disso. Ele se virou para Litsi e sussurrou: Sua Alteza, quando você recuperar sua força, você deve deixar imediatamente a sala. Você deve fazer isso antes da outra parte chegar. Então ele recuou um passo antes de arrumar a cama. Neste momento, Litsi já tinha se recuperado. Ela olhou para Zhao Ai e disse: O senhor não vai ir comigo? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Quando se está atuando em uma peça, é natural vê-la até o final. Enquanto Sua Alteza estiver bem, então seus movimentos são todos inúteis. Sua Alteza deve sair rapidamente. Além disso, quanto mais longe você estiver daqui, melhor será. Quando a outra parte trouxer as pessoas aqui mais tarde, você pode segui-los. Litsi olhou para Zhao Ai e então deu um arco. Litsi precisa agradecer ao senhor. Litsi certamente não vai esquecer esse favor. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Sua Alteza é muito educada. Sua Alteza, por favor. Litsi assentiu, então ela se virou e saiu da sala. Zhao Ai já checou, o servo já tinha partido. Portanto, Litsi estava livre para sair, ninguém seria capaz de pará-la. Agora, Zhao Ai queria ver que tipo de reação a outra parte faria quando eles vissem a situação atual. Depois de cuidar da cama, Zhao Ai reorganizou a tela do quarto antes de se sentar na sala de estar. Ele colocou uma garrafa de bebida na mesa junto com vários tipos de petiscos. A única coisa que as pessoas poderiam ver aqui era um homem apreciando sua bebida e petiscos todos sozinho. Enquanto ele estava se divertindo, o servo que saiu quando ouviu os barulhos de Zhao Ai já estava longe, temendo que alguém o veria na cena. Ele estava atualmente esperando pela hora. A medicina que ele deu para Litsi era algo que ficaria mais fraco com o passar do tempo. Quando a hora que a Litsi se recuperar chegar, ele executaria a próxima fase do plano. Desta maneira, quando o pessoal chegar na sala, eles veriam Litsi lutando contra o ataque de Zhao Ai. O servo estava muito confiante em seu plano. Mas ele ainda foi muito cuidadoso sobre ser visto. Por causa disso, ele permaneceu longe da sala onde Zhao Ai estava. Ele não estava ciente de que Litsi já tinha partido. Quando a hora que ele calculou chegasse, ele sentiu que era hora de executar a fase seguinte. Então ele falou alto: Não é bom, não é bom. A princesa está desaparecida. Embora ele não pudesse ser visto, sua voz ainda alcançou cada pessoa dentro do salão. Todo mundo parou o que eles estavam fazendo e ficaram surpresos. Quando Laura e as outras souberam que Zhao Ai foi chamado por um servo, elas imediatamente souberam que algo não estava certo. Essa cena era obviamente direcionada para Zhao Ai. A expressão de Laura e das outras não puderam deixar de mudar. O pessoal se levantou e foi embora. Megan deu uma olhada em Terry e viu um olhar arrogante em seu rosto. Megan imediatamente soube que esse evento era certamente feito por Terry. Megan não pôde deixar de morder seu lábio enquanto ela encarava Terry intensamente. Então ela seguiu Laura enquanto o grupo saía. Terry estava muito orgulhoso para notar o olhar de Megan. Se ele soubesse, ninguém saberia o que ele estaria pensando. Por outro lado, quando Charlie ouviu a voz do servo, seu rosto não pôde deixar de cair. Os servos nas suas mãos foram bem treinados. Mesmo se Litsi de fato desaparecesse, eles certamente iriam se conter de gritar e causar tal confusão. Esse grito certamente não veio do pessoal da sua mansão. Se fosse de fato alguém da sua mansão, então o servo com certeza foi comprado por outra pessoa. Enquanto pensava sobre isso, Charlie não podia deixar de virar sua cabeça para o príncipe herdeiro.
Os olhos do príncipe herdeiro brilharam com um olhar orgulhoso. Mas o príncipe herdeiro ainda fingia mudar sua expressão. Ele se levantou e disse: Irmã mais nova. Como a irmã mais nova pôde ter um acidente? Então ele também saiu. O rosto de Charlie não pôde deixar de expressão sua raiva. Então ele ficou preocupado. Ele sabia que tinha sido negligente. Essa era sua residência, e ele não conseguiu ver que um plano tinha sido tecido aqui dentro. Charlie imediatamente seguiu o príncipe herdeiro. Neste momento, os nobres que estavam no salão também foram para o quintal. Neste momento, Terry estava no meio, conversando com o servo. Charlie e o príncipe herdeiro chegaram. Quando Terry viu os dois chegando, ele liberou o servo e então deu um arco. Sua Alteza Príncipe Herdeiro, Sua Alteza Terceiro Príncipe, esse servo acabou de chegar para um relatório. Charlie olhou para o servo e não pôde deixar de encarar. O servo era realmente da sua residência. Ele tinha o visto antes, mas ele não pensava que esse homem já fosse propriedade do príncipe herdeiro. Ao mesmo tempo, o coração de Charlie afundou. Ele sabia que o príncipe herdeiro desistiu dessa peça importante, então um resultado apropriado deve ter sido conquistado. Parece que as coisas não seriam boas depois deste dia. Charlie queria ver quem estava sendo incriminado pelo público. Ele acreditou que aqueles que estavam envolvidos não deveriam estar entre essas pessoas. Quando ele viu que Zhao Ai não estava à vista, o coração de Charlie pulou com uma batida. O coração de Charlie afundou ainda mais. Ele não se importou sobre nenhuma outra pessoa além de Zhao Ai. Zhao Ai era muito importante para seus planos futuros. Ele apenas não poderia deixá-lo para trás. Neste momento, o príncipe herdeiro abriu sua boca e perguntou: O que aconteceu? Terry olhou para o terceiro príncipe e disse: A princesa disse ao servo que ela estava cansada, então ela pensou em voltar para descansar. Foi esse servo quem a seguiu, mas ele estava surpreso quando ele de repente acordou no quintal. Foi neste momento que ele gritou. Charlie olhou para o servo e disse: Isso é verdade? O servo abaixou sua cabeça e disse: Quando a princesa me disse que ela estava cansada, eu a levei para o quintal com o objetivo de deixá-la descansar. Mas quando nós chegamos, eu fui golpeado e desmaiei. Depois disso eu não tenho mais lembranças. Charlie olhou friamente para o servo. Ele não pensava em repreendê-lo, já era inútil agora. Este cenário com certeza foi organizado pelo grupo do príncipe herdeiro. Charlie não tinha escolha além de ver como isso se desenrolaria. O príncipe herdeiro não deu a Charlie a chance de fazer mais perguntar. Ele imediatamente comandou: olhe ao redor da mansão imediatamente. Veja se a princesa ainda está aqui dentro. No entanto, os nobres não se moveram. Esses assuntos não são algo que eles possam se intrometer. Além disso, essa era a mansão de Charlie. Eles não podiam apenas andar por aí. Eles não eram tolos. Portanto, eles permaneceram no seu local original e não deram um único passo em diante. Neste momento, outro servo de repente gritou: Sua Alteza, eu acabei de ver uma pessoa segurando a princesa e indo para algum lugar. Como sem coordenação, o príncipe herdeiro imediatamente perguntou: Quem é? Quem você viu? O servo olhou para Charlie e fingiu estar com medo. Ele se parece com alguém. Provavelmente o Sr. Zhao Ai. Charlie olhou para o servo e viu que ele era servo da sua mansão também. Não alguém que apenas fingia ser um. Isso fez suas costas suarem. Ele não pensou que haveria esse tanto de traidores dentro da sua mansão. Ao mesmo tempo, quando ele ouviu o servo dizer que Zhao Ai estava segurando Litsi para ir em uma certa direção, sua cabeça não pôde deixar de sentir tonta. Ele estava muito claro que Zhao Ai e Litsi com certeza foram enquadrados. Agora, ele entendeu o plano do príncipe herdeiro. E esse plano tinha 4 pássaros como seus alvos. O primeiro pássaro era naturalmente Charlie. Se Litsi tivesse um acidente na sua mansão, com Zhao Ai sendo o criminoso, Charlie com certeza estaria acabado. Não diga a luta pelo trono, seu status como um sucessor pode até mesmo ser revogado. O segundo pássaro era Zhao Ai. A força de Zhao Ai era bem conhecida. E o lado que ganhou sua ajuda certamente aumentará sua força. Por causa disso, o segundo alvo era naturalmente Zhao Ai. O terceiro pássaro era Litsi. Embora Litsi fosse somente uma princesa e não tivesse o direito de herança, ela era a filha mais favorecida do imperador atual. Se Litsi sofrer um acidente, ela estaria envergonhando a família imperial inteira. Com isso, seria impossível para ela obter a afeição do seu pai. Isso era equivalente a matar Litsi, e depois disso,
Seria impossível para Litsi ajudar Charlie. O quarto pássaro seria a família Calci. Mesmo se a família Calci se distanciasse bastante, com o Zawa estando envolvido nessa bagunça, seria impossível eles não serem implicados. Charlie era muito talentoso em políticas, é por isso que ele entendeu tudo em lampejo. Ele não conseguiu deixar de se virar para olhar para o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro normalmente faz as coisas sem muito entusiasmo. Mas quando ele faz um movimento, os efeitos seriam de chacoalhar o céu. Agora Charlie entendeu por que Terry e o príncipe herdeiro vieram juntos. Senão, eles não estariam cooperando com essa atuação. Quando ele olhou para Jason, Charlie pensou que ele com certeza não estava envolvido. Jason estava de pé entre a multidão, e assim que ele ouviu o nome de Zawa sendo chamado, sua expressão não pôde deixar de afundar. Sua expressão não se encaixava a alguém que estaria envolvido no plano. No final, Charlie não podia fazer nada. Ele só podia desejar que Zawa estivesse indo bem, que ele não estivesse seguindo com o plano de acordo com a outra parte. Mas Charlie também sabia que a possibilidade disso acontecer era mínima. Se o plano do príncipe herdeiro falhasse, então eles não estariam fazendo uma comoção tão grande como essa agora. Enquanto Charlie estava pensando sobre isso, o príncipe herdeiro já tinha mandado o servo guiá-los na direção da sala que Zawa estava. Embora Zawa estivesse sentado dentro da sala, ele ainda podia olhar para a situação através do monitor. Ele prestou atenção a tudo o que estava acontecendo. Ele também viu a figura de Litsi seguindo bem atrás do grupo. Ela atualmente tinha um sorriso malicioso estampado no seu rosto. Pipoca para ver a continuação disso XD Zawai mostrou um leve sorriso, e então com uma voz séria lhe disse, Cair, preste atenção naqueles dois servos. Não os deixe escapar, não os deixe cometer suicídio também. Nós precisamos de um informante em potencial, eu devo mantê-los para pedir pela sua confissão pessoal. Cair assentiu. Viver em outro mundo. Capítulo 464 Neste momento, o príncipe herdeiro foi liderado pelo servo até a frente de uma porta. O servo gesticulou em direção à porta e disse, Sua Alteza, Zawa entrou aqui. Não havia necessidade para o servo lhes dizer, eles já sabiam que alguém estava dentro já que a lâmpada já estava acesa. Laura e as outras seguiram a multidão com rostos preocupados. Enquanto as pessoas ao redor delas olharam para o grupo com olhares estranhos. Essas pessoas não eram tolas, eles claramente sabiam que Zawai foi enquadrado. Por causa disso, eles não estavam tão surpresos pela situação. Neste ponto, a multidão tratou a situação como se eles estivessem assistindo a uma peça. Muitas dessas pessoas até mesmo ficaram prazerosos em ver o infortúnio de outra pessoa. Logo, a multidão chegou na frente da sala de Zawai. O príncipe herdeiro imitou uma voz preocupada, o senhor Zawai está dentro. Zawai, que estava sentado na sua mesa, apenas sorriu fracamente e tomou um gole do vinho. Ele não fez um barulho, ele só esperou para ver as aparências orgulhosas dessas pessoas virar na direção oposta. Quando o príncipe herdeiro não ouviu nada, ele parecia ter certeza que Zawai estava dentro. Então ele imediatamente emitiu um comando, arrombe, vamos salvar a Litsi. Terry veio primeiro e chutou a porta. Ele deu um grito e correu para dentro da sala. Quando ele olhou para a cena, ele não pôde deixar de congelar quando ele viu Zawai dentro, bebendo vinho. Nesta hora, as pessoas também tinham chutado as paredes da sala para invadi-la. Todos eles pareciam entorpecidos com a cena de Zawai. Zawai estava no caminho de beber seu vinho. Ele não pôde deixar de parar e olhar para aqueles que chegaram. Ele lentamente colocou sua taça de vinho na mesa e se levantou. Então ele se curvou para os príncipes atordoados e disse, todo mundo, eu estou apenas me escondendo a fim de apreciar alguns petiscos junto com o vinho. Por que todos vocês estão tão ansiosos? Assim, quando Zawai disse isso, o primeiro quem respondeu foi Laura. Ela não conseguiu deixar de rir. Vendo a aparência de Zawai, ela imediatamente soube que tudo estava sob seu controle. Charlie estava feliz vendo Zawai. Jason olhou para Zawai e então para o príncipe herdeiro. Ele riu alto enquanto dizia, garoto, você ousa se esconder aqui e beber sem me convidar? Oh, e você até mesmo tem alguns petiscos da Rua dos Petiscos. Sua Alteza Terceiro Príncipe, eu posso ter alguns petiscos também? Charlie estava estático agora. Ele não pôde deixar de rir também. Você não tem que perguntar para mim sobre isso. Essas são coisas que o pequeno Ai trouxe. Pequeno Ai,
Você pode não gostar da comida, mas por que você tem que beber aqui sozinho? Neste ponto, o príncipe herdeiro não conseguiu aguentar mais o bastante. Zhao Ai, onde está Litsi? Se algo aconteceu com ela, você será responsável. Zhao Ai olhou friamente para o príncipe herdeiro e então calmamente respondeu: eu não sei do que a Sua Alteza está falando. O desaparecimento da princesa Litsi não tem nada a ver comigo. O príncipe herdeiro respondeu friamente: alguém claramente viu você segurando Litsi. Onde ela está? Zhao Ai estava inexpressivo. Quem viu? Onde ele está? O príncipe herdeiro virou sua cabeça e estava surpreso. Os dois servos da mansão de Charlie que os trouxeram aqui, na verdade, desapareceram. O príncipe herdeiro olhou. Ele já sabia que esta noite foi sua derrota. Neste momento, a voz de Litsi foi ouvida da parte de trás da multidão. Para o irmão mais velho se importar com a minha segurança, isso realmente fazeu-me sentir contente. Junto com a sua voz, Litsi também apareceu enquanto ela lentamente caminhava em frente da parte de trás da multidão. Ela olhou para o príncipe herdeiro com um olhar congelante. Ela também olhou para Terry antes de dizer calmamente: algumas pessoas vieram procurar por mim, dizendo que o terceiro irmão queria me ver. Eu fui com eles, mas eu não esperava que eu seria enganada por aquele servo. Terceiro irmão, sua mansão não é muito pacífica, você pode querer limpá-la. Separe os gatos dos cães, senão sua casa continuará caótica. Quando ele ouviu Litsi, a expressão do príncipe herdeiro não conseguiu deixar de ficar complexa. Neste momento, Zhao Ai também deu seus pensamentos. Terceiro príncipe, eu também acho que você deve fazer algumas mudanças nesta mansão. Eu também fui chamado por um servo. Ele me disse que você também estava procurando por mim. Ei! A expressão de Charlie afundou enquanto ele dizia: pequeno Ai, fique tranquilo, eu com certeza vou limpar esse lugar. Eu também notei recentemente que a mansão não tem estado tão pacífica. A expressão do príncipe herdeiro estava atualmente pálida. Ele bufou friamente antes de se virar para partir. Olhando para o príncipe herdeiro partindo, Charlie não moveu um único passo. Já que a outra parte não considerou sua face, então não havia nenhuma razão para ele ser educado. As pessoas que Charlie convidou não sabiam o que eles precisavam fazer. Alguns deles seguiram o príncipe herdeiro na partida, enquanto alguns deles ficaram. Charlie não achava que aqueles que ficaram eram pessoas do seu lado. Ele não era ingênuo, ele sabia que eles só permaneceram porque eles temiam ofendê-lo. Mas Charlie não se importou. Alguém pode vencer contra 1000. E Zhao Ai era esse alguém. Se todos esses nobres partissem, Charlie não piscaria as pálpebras. No entanto, ele ainda precisa lidar com essa situação, então Charlie pediu para todo mundo retornar para o salão para comer e beber. A multidão retornou para o salão, mas com menos entusiasmos em seus rostos. Zhao Ai não retornou com eles, ele apenas ficou na sala e bebeu álcool com Jason. Laura e as outras não foram também, elas fizeram companhia a Zhao Ai. Mais surpreendente, Litsi também ficou. Zhao Ai e Jason se sentaram na mesa e beberam enquanto Laura e as outras conversavam do lado. Jason olhou para o grupo de mulheres e então para Litsi antes dele se inclinar para Zhao Ai e dizer: irmão, o que aconteceu? Alguma coisa realmente aconteceu mais cedo. Porque a princesa Litsi continua olhando para você estranhamente. Zhao Ai olhou para ele e disse: não fale coisas sem sentido, eu quase entrei em um acidente. Se realmente acontecesse, eu estaria morto agora. Naturalmente, ele sussurrou também. Depois que Jason ouviu, ele colocou sua taça de vinho na mesa antes de olhar para Zhao Ai. Pequeno Ai, você está dizendo a verdade? Eles realmente tramaram contra você? Zhao Ai bufou. Eu não vou enganar você neste assunto. Esse assunto tem algo a ver com Terry. Quando eu fui comprar algumas coisas com Megan alguns dias atrás, ele sempre me deu um tipo de olhar errado. Eu não esperava que ele agiria tão rápido. HMPH, eu pensei que ele se seguraria, eu não achei que ele realmente estaria tão ansioso. Com esse assunto, eu preciso estar mais vigilante a partir de agora. Se eu não conseguisse lidar com o incidente de hoje, não só eu, mas o terceiro príncipe e a princesa Litsi estariam acabados. Jason bufou friamente. Você está pensando de maneira muito limitada. Não apenas o terceiro príncipe e a princesa Litsi, a família Calci também seria implicada. Além disso, sua família Buda estaria acabada. Depois disso,
Sua família não teria nenhum lugar para se estabelecer no continente mais. Zhao Ai bufou. Jason então disse seriamente: eu não pensei que Terry seria um vilão tão sinistro. Mas pequeno Ai, você também deve saber que você ofendeu o príncipe herdeiro também. Você deve se preparar. Zhao Ai zombou. Se não for pelo assunto de hoje, ele ainda vai me deixar ir. Eu agora estou do lado do terceiro príncipe. Eu já sou o inimigo do príncipe herdeiro. Ele me deixando ir realmente seria estranho. Jason suspirou, e então ele não falou mais. Zhao Ai também sabia que Jason não tinha nada a adicionar nesse assunto. Ele então olhou para Jason e com uma voz séria, ele disse: Jason, eu estou dizendo para você hoje que não seria bom para você se você ficar próximo do seu grupo. Seja cuidadoso quando você encontrá-los da próxima vez. Jason assentiu, e então continuou bebendo álcool com Zhao Ai. Laura e as outras ainda estavam do lado e só conversavam entre si. Depois de um tempo, Charlie entrou. O banquete já tinha terminado. Porque a atmosfera foi arruinada, ele decidiu terminar o banquete mais cedo que o planejado. Charlie olhou para Zhao Ai e Jason enquanto ele sorria e dizia: vocês dois estão ficando muito confortáveis bebendo aqui. Certo, pequeno Ai, venha por um momento, eu tenho algo para lhe dizer. Zhao Ai assentiu e então colocou sua taça de vinho na mesa. Jason colocou sua taça de vinho na mesa também enquanto ele se virava para Charlie e dizia: Sua Alteza, já está bastante tarde, eu estarei voltando também. Charlie não o parou, ele sorriu para Jason e disse: tudo bem, se você tiver tempo, você pode voltar aqui visitar. Jason assentiu, então ele se virou para Zhao Ai e disse: pequeno Ai, se você tiver tempo, vá até a fortaleza da minha família e procure por mim. Você deve saber que eu não tenho muitos amigos na cidade Carson. Quando a hora chegar, você deve me convidar para uma bebida. Zhao Ai assentiu e então sorriu. É claro, você deve preparar um bom vinho para beber. Jason sorriu. Não, não. Minhas bebidas não são comparadas às suas. Você prepara a bebida enquanto eu lido com os acompanhamentos. Zhao Ai sorriu e disse: então prepare para ouvir minha batida na sua porta. Eu estarei trazendo alguns bons vinhos. Os dois riram antes de Jason prosseguir na partida da mansão de Charlie. Olhando para a partida de Jason, Charlie sorriu e disse: Zhao Ai, eu não esperava que o desbocado Jason da cidade Carson realmente encontraria um amigo em você. Eu não esperava que você fosse capaz de suportar suas palavras. Zhao Ai sorriu fracamente. Honestamente, eu gosto da sua personalidade. É apenas que não existem muitas pessoas que gostam de enfrentar a verdade. É por isso que eles não conseguem suportar ele. Felizmente, eu sou o oposto. É por isso que eu posso fazer amizade com ele. Litsi, que estava por perto, não pôde deixar de encarar Zhao Ai. Megan também falou para ela sobre a personalidade de Zhao Ai. Quando ela ouviu o que Zhao Ai disse, ela não pôde deixar de se virar para Megan e ver seu rosto apaixonado olhando para Zhao Ai. Charlie assentiu e disse: tudo bem, vamos ir para algum outro lugar. Litsi, você deveria voltar. Litsi, na verdade, balançou sua cabeça e disse: não, eu não vou voltar. Terceiro irmão, com o assunto de hoje, eu estou com medo da minha segurança. Eu devo ir com você. Charlie olhou para Litsi e pensou profundamente que a raiz do assunto ainda era ele. Porque ele implicou Litsi, não havia razão para ele recusar seu pedido. Charlie suspirou e disse: tudo bem, venha comigo. O grupo seguiu em direção ao pátio da sala de estar. Johnny e Me e os outros também estavam esperando por eles ali. Laura e as outras não partiram. Elas foram junto com Zhao Ai e entraram na sala. Charlie não as parou. Depois que o grupo se sentou, Charlie se virou para Zhao Ai e Litsi e pediu: nos diga o que aconteceu mais cedo. Zhao Ai e Litsi então disseram para Charlie e os outros o que aconteceu com eles. Quanto mais Charlie ouvia, mais feia sua expressão se tornava. Ele não pensava que o príncipe herdeiro seria tão cruel. Se seu plano fosse bem sucedido, as consequências seriam extremamente terríveis. Charlie não conseguiu deixar de apreciar Zhao Ai profundamente. Depois de dar seu relatório, Zhao Ai acenou sua mão enquanto duas pessoas apareciam. Essas pessoas eram naturalmente os dois servos. Charlie olhou para os dois servos e encarou. Johnny e os outros encararam Zhao Ai também. Eles não esperavam que o espaço de Zhao Ai pudesse realmente armazenar seres vivos. Mas logo, eles entenderam o que estava acontecendo quando Zhao Ai disse:
Diga suas identidades para Sua Alteza. Os dois assentiram e então continuaram dizendo para Charlie quem eles eram. Eles sendo os filhos de servos era verdade. No entanto, a identidade de seus parentes era algo que o príncipe herdeiro arranjou. O mordomo-chefe de Charlie já havia sido comprado pelo príncipe herdeiro, então ele falsificou as identidades desses servos. Eles não eram realmente filhos dos servos de Charlie, mas ao invés disso, eram servos do príncipe herdeiro. Charlie e os outros já sabiam agora que esses dois haviam sido transformados em mortos-vivos de nível avançado. Eles suspiraram para a viciosidade de Zhao Ai, mas ao mesmo tempo, eles também desenvolveram mais confiança na força de Zhao Ai. Eles não esperavam que Zhao Ai fosse tão habilidoso, ser capaz de transformar pessoas facilmente em mortos-vivos de nível avançado. Depois que os servos revelaram seus antepassados, Charlie ficou assustado. O mordomo-chefe era na verdade alguém que Charlie admirava. Ele não achou que a pessoa fosse realmente um traidor. Charlie bufou friamente e disse, eu vou cuidar deles lentamente. O assunto de hoje foi realmente próximo. Felizmente, o pequeno Ai foi extremamente vigilante. Senão, as consequências seriam aterrorizantes. Pequeno Ai, como você soube que a xícara tinha alucinógenos nele? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, como? Eu sou um mago negro. Magos negros que não usam veneno são muito raros. Na frente de um especialista em venenos, seu movimento foi muito fácil de detectar. Charlie não pôde deixar de rir. Os outros sorriram para Zhao Ai também. Eles não sabiam sobre o espaço, mas a reputação de um mago negro com relação a venenos era algo que cada pessoa no continente sabia. Portanto, eles não expressaram suspeita no testemunho de Zhao Ai. Depois de rir, Charlie se virou para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, o que você acha que nós devemos fazer a seguir? Nós temos que engolir a humilhação desta vez? Zhao Ai zombou, sofrer uma perda sem retaliação? Como isso é possível? Pelo que eu vejo, ter vindo junto com o príncipe herdeiro certamente foi algo que eles planejaram desde o início. Eles estão bastante confiantes em lidar conosco, mas infelizmente para eles, sua boa sorte finalmente acabou. Já que eles fizeram o primeiro movimento, eu não serei educado mais. Sua Alteza, você não precisa se preocupar com esse assunto, eu vou pessoalmente cuidar disso. Vamos ver quão forte essa milenar família Robert realmente é. Quando eles ouviram Zhao Ai, Megan soube que Zhao Ai agora estava cheio com a intenção de exterminar a família Robert. Mas Megan não disse nada. Ela estava do lado de Zhao Ai. Além disso, foi Terry quem se moveu primeiro. Ela com certeza não vai parar Zhao Ai de fazer o que ele queria fazer. Litsi e Charlie franziu a testa. Eles estavam um pouco preocupados porque a força de uma família nobre estabelecida não era algo que uma pessoa podia desafiar facilmente. Velhas famílias milenares no continente raramente eram destruídas completamente. Muitas dessas famílias só caíram em desgraça por causa de alguns conflitos internos. Zhao Ai querendo lidar com a família Robert inteira era algo que os dois pensavam ser impossível. Viver em outro mundo. Capítulo 465 Zhao Ai olhou para seus rostos e sorriu fracamente. Sua Alteza, não se preocupe, eu certamente cuidarei disso. Se nós continuarmos deixando eles fazerem essas coisas, cada vez mais famílias estarão se juntando ao lado do príncipe herdeiro. E então sua esperança de pegar o trono seria cada vez menor. Eu apenas quero que aqueles companheiros do príncipe herdeiro saibam que eles não estarão seguros mesmo se eles forem uma velha família milenar. As palavras de Zhao Ai soaram loucas, era algo que ele estava pretendendo seguir adiante. Aqueles que ouviram certamente se sentiriam chocados, seus corações bateram mais rápido. Mas essa reação não era um exagero. Era porque a pessoa que Zhao Ai queria enfrentar pertencia a uma velha família milenar. Essas famílias detinham as mais poderosas forças no continente. Mesmo as famílias reais não ousariam ofender essas famílias. Isso era porque existem somente algumas famílias reais no continente, enquanto existem muitas velhas famílias milenares. Zhao Ai expressar sua intenção de guerrear com uma família milenar fez os corações daqueles que estavam presentes queimarem com antecipação. Charlie olhou para Zhao Ai e riu. Bom, pequeno Ai, ser golpeado e não retaliar não é seu estilo. Bom. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, Sua Alteza, você não precisa se preocupar com esse assunto. O que é mais importante para você agora é limpar sua mansão. Senão, você não seria capaz de descansar livremente.
Charlie sorriu. Fique tranquilo, nada de errado vai acontecer. Mas isso não seria muito simples de consertar. No entanto, desde que eles já foram expostos, eu lentamente cuidarei dessas pessoas. Zhao Ai sorriu e disse, isso é bom. Sua Alteza, já está muito tarde. Eu preciso voltar. Eu temo que não seja capaz de voltar nos próximos dias. Eu estou muito ocupado. Charlie assentiu e disse, tudo bem, nós não temos escolha. Mas se você tiver algum tempo livre, não se esqueça de vir visitar. Zhao Ai assentiu, então ele se levantou. Disse suas despedidas para Lexi e então prosseguiu na partida. Vendo que Zhao Ai estava partindo, Lexi imediatamente se levantou e olhou para Zhao Ai. Senhor Zhao Ai, eu vou encontrar você no banquete imperial. Zhao Ai encarou. Ele não pensou que Lexi lhe perguntaria sobre isso, mas ele balançou sua cabeça e disse, eu acho que não. Com meu status, eu não tenho nenhuma qualificação de comparecer ao banquete. Além disso, eu realmente não gosto de comparecer a tais reuniões. Charlie olhou profundamente para Zhao Ai. Então ele sorriu fracamente e disse, se você quiser participar, não haverá nenhum problema. Eu posso simplesmente levá-lo lá. O que você acha? Você vai vir? Zhao Ai olhou para Charlie e então para Lexi. Ele ainda balançou sua cabeça e disse, considere esse assunto terminado. Eu não conheço ninguém lá. Eu vou ficar entediado. Eu também não gosto de banquetes. Charlie assentiu e disse, tudo bem, se você não quiser ir eu não vou lhe forçar. Você volte primeiro, vem aqui se você tiver tempo. Zhao Ai assentiu, então ele levou Laura e as outras para a saída. Lexi olhou para Laura e as outras que estavam seguindo Zhao Ai. Ela não pôde deixar de sentir inveja. Charlie olhou para a expressão de Lexi. Ele suspirou no seu coração e murmurou, o pequeno Ai é realmente muito extraordinário. Parece que ele terá mais esposas no futuro. Ele é o patriarca da família Buda, e sua família não tem muitos membros. Eu tenho certeza de que ele vai ter muitas esposas, para aumentar os ramos da família o máximo possível. Charlie disse isso intencionalmente porque desde que Zhao Ai resgatou Lexi, Lexi manteria um sentimento especial em relação a Zhao Ai dentro de seu coração. Charlie sabia que se esse sentimento fosse evoluído, se transformaria em amor. Ele disse isso porque ele queria que Lexi perdesse a esperança. Charlie estava muito claro sobre quanto orgulho Lexi detinha dentro de seu coração. Ela com certeza não concordaria em casar com alguém que tinha outras mulheres. Se Zhao Ai se casasse antes, então Lexi não teria dito nada. No entanto, se Zhao Ai quisesse se casar com outras no futuro, era certo que Lexi não seria capaz de aceitar isso. Charlie queria que Lexi entendesse que Zhao Ai com certeza teria mais esposas no futuro. Quando ela ouviu as palavras de Charlie, a expressão de Lexi mudou levemente antes dela rapidamente se recuperar. No entanto, Charlie sabia que suas palavras já haviam sido recebidas. Charlie não disse mais nada deste tópico. Ele se virou para Lexi e disse, Lexi, agora que o irmão mais velho já pagou sua consideração por nós, você precisa ser mais cuidadosa. Certo, eu realmente não quero isso acontecendo, mas o irmão mais velho realmente incluiu você nas suas tramas. Eu me desculpo profundamente por isso. Lexi balançou sua cabeça e disse, não, terceiro irmão, esse assunto não é sua culpa. Eu apenas não esperava que ele fizesse tal coisa. Terceiro irmão, começando hoje, eu vou apoiar você fortemente. Charlie sorriu amargamente. Esqueça isso. A razão do porquê o pai gosta de você é porque você nunca se importou com essas coisas. Se você participar, eu temo que você não seja capaz de manter seu status atual. Está tudo bem, não precisa se preocupar com seu terceiro irmão. Ninguém intimida seu terceiro irmão e vive confortavelmente depois. Lexi olhou para Charlie. Ela não disse mais nada sobre esse assunto. Ela apenas deu uma pequena saudação antes de dizer, terceiro irmão, eu vou voltar. Então ela se virou e saiu. No Império Rosen, depois que um príncipe cresce, então ele deve construir seu próprio palácio do lado de fora. Essa regra não se aplica a princesas. Elas estariam ficando dentro do palácio imperial antes de se casarem. Se ela fosse favorecida, o imperador lhe concederia uma residência no palácio, permitindo-a ficar no palácio junto com seu marido. Se ela não fosse favorecida, a princesa só poderia deixar o palácio e viver com seu marido. Zhao Ai ainda não era casado. Lexi não estava noiva também. Por causa disso,
Ela ainda vivia dentro do Palácio Imperial. Vendo Lizzie partir, Charlie suspirou. Ele sofria pelo bem-estar de Lizzie. Ela era uma mulher de bom coração e sensível também, mas ela também era um pouco arrogante e nunca colocaria um homem comum em seus olhos. Zhao Ai salvando hoje com certeza deixou um grande impacto. Além disso, a beleza com que Zhao Ai cuidou da situação fez Lizzie mudar seus pensamentos sobre ele. O único problema sobre isso era que Zhao Ai já tinha 3 noivas, mas parece que seriam 4. Isso é porque Laura tinha Nier sempre do seu lado. Devido a isso, Charlie não conseguia sugerir para Lizzie o assunto de se casar com Zhao Ai. Do ponto de vista de Charlie, com a força de Zhao Ai ele era digno de Lizzie. Se Zhao Ai não tivesse muitas esposas, então Charlie estaria feliz para ver seu casamento. No final, ele foi um irmão mais velho que não queria machucar sua irmãzinha. Charlie não queria ver sua irmã lutando com outras mulheres pelo favor do seu marido. Zhao Ai não pensou em nada disso agora. Ele estava atualmente sentado dentro da sua carruagem junto com Laura e as outras. Laura olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, como você planeja lidar com Terry? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: levar a família Robert abaixo de sua posição como uma das famílias do topo no continente. Se eles realmente querem lidar comigo, então eu vou exterminá-los. Laura assentiu, então ela disse: Irmão Ai, então como nós vamos fazer isso? Zhao Ai olhou para fora da janela e então disse: fique tranquila, não precisa se preocupar com isso. Eu já enviei uma águia de sangue, deixando o espaço mapear o Império Rosen inteiro. Então quando nós voltarmos, Megan, eu vou pedir à sua família para mapear todos os negócios da família Robert dentro do Império. Megan assentiu. Para ser honesto, se Zhao Ai quisesse lidar com a família Robert antes desse dia, ela com certeza tentaria o seu melhor para pará-lo. As famílias Robert e Calci sempre tiveram um bom relacionamento de geração em geração. Mas o que Terry fez hoje foi excessivo. Zhao Ai querendo tomar uma ação contra a família Robert era muito normal. Zhao Ai então assentiu. Além disso, diga ao pai e ao avô sobre o que aconteceu mais cedo. Faça-os se prepararem. Se a família Robert realmente quiser lutar conosco, então a família Calci deve estar pronta para assumir os negócios da família Robert. Megan assentiu e disse: seja cuidadoso, irmão mais velho Ai. A família Robert é uma velha família milenar. Eles não são tão fáceis de lidar. Zhao Ai sorriu levemente e não falou. Agora que ele tinha um plano, ele certamente não facilitará a vida da família Robert. Sua carruagem imediatamente retornou para a fortaleza do Soldado Sombrio. Por ser tão tarde, exceto pelos guardas e servos que trabalhavam noturno, todo mundo já tinha ido descansar. Zhao Ai não queria perturbar ninguém. Ele foi diretamente para o seu pátio antes de ir para o espaço descansar. Hoje à noite, Charlie convidou a família Calci para o banquete, mas Randolph não enviou ninguém. Isso era para mostrar às outras pessoas que a família Calci não estava apoiando Charlie ainda. Zhao Ai e Charlie podem ser parceiros, mas os assuntos de Zhao Ai não tiveram nada a ver com a família Calci. Outra razão era porque Megan já tinha planejado comparecer. Embora Megan estivesse noiva de Zhao Ai, os dois ainda não estavam casados. Portanto, Megan podia agir em nome da família Calci, certificando-se que Charlie não fosse ofendido enquanto não fazia as outras pessoas entenderem mal. A noite passou sem problemas. Na manhã seguinte, Zhao Ai penteou seu cabelo e levou seu rosto antes de tomar café da manhã com os outros. Assim que ele deu uma mordida, Smith enviou alguém para buscá-lo. Zhao Ai também sabia que Smith já estava a par dos assuntos de ontem. Parece que Smith ainda queria pedir a Zhao Ai por detalhes. Zhao Ai não hesitou. Ele imediatamente foi até a sala de estar do pátio da árvore farfalhante enquanto era guiado pelo servo. Smith não era o único presente. Randolph veio também. Depois que o grupo se cumprimentou, Randolph fez Zhao Ai se sentar antes de pedir: pequeno Ai, nos diga cuidadosamente sobre os assuntos de ontem. Zhao Ai assentiu. Então ele disse a Randolph o que aconteceu ontem à noite. A voz séria de Zhao Ai disse: esse assunto com certeza foi orquestrado pela cooperação entre Terry e o príncipe herdeiro. Além disso, eu temo que a família Robert já se aliou com o príncipe herdeiro. Mesmo se a família Robert não tiver se aliado, então Terry certamente se aliou. Depois que Randolph ouviu Zhao Ai, ele não pôde deixar de franzir a sobrancelha e disse: certamente não é apenas Terry se aliando ao príncipe herdeiro.
Parece que essa ação foi decidida pela própria família Robert. Terry é seu sucessor. Ele ficando ao lado do príncipe herdeiro sem a aprovação da família seria muito estranho. Smith também assentiu, parece ser desse jeito. Eu não pensei que a família Robert realmente apoiaria o príncipe herdeiro publicamente. Isso é realmente um caso estranho. Pai, você acha que nós devemos apoiar completamente o terceiro príncipe? Viver em outro mundo. Capítulo 466. Randolph balançou sua cabeça e disse, considere esse assunto terminado. Como a família Robert quer continuar com seus assuntos não é dos nossos negócios. Nós devemos manter a nossa posição com relação à batalha de sucessão. Certo, pequeno Ai, como você vai enfrentar a família Robert? Randolph sabia que Zhao Ai não era alguém que sofreria sem retaliar. Do jeito que Robert tramou contra ele, Zhao Ai certamente não esqueceria desse assunto. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, em alguns dias, eu vou falar com a família Robert, mas se eles continuarem me aborrecendo, então eu não teria escolha além de exterminá-los. Randolph e Smith não conheciam a verdadeira força de Zhao Ai. Mas quando eles ouviram o que ele disse, eles não puderam deixar de franzir suas sobrancelhas. Eles pensaram que as palavras de Zhao Ai eram muito arrogantes. Smith abriu sua boca e disse, pequeno Ai, você precisa ser cuidadoso com velhas famílias milenares. Eles não são tão simples. Você deve saber que especialistas do 9º nível podem viver mais de 1000 anos. Todo mundo sabe que a família Robert tem 5 especialistas do 9º nível. Mas nós precisamos considerar as cartas ocultas que eles têm. Você precisa agir cuidadosamente. Zhao Ai assentiu, eu vou cuidar disso. O tio não precisa se preocupar. Smith também sabia que Zhao Ai entendia o que ele quis dizer. Então ele não o alertou mais. Ele apenas assentiu e disse, o que você planeja fazer hoje? Zhao Ai pensou por um momento e disse, eu me diverti muito com Jason ontem à noite. Nós nos tornamos amigos. Hoje, eu acho que vou ir até a família Crook procurar por ele. Ao mesmo tempo, eu também posso dar à família alguns presentes. Se aqueles alimentos passarem do dia de graças a Deus, eles certamente teriam um gosto diferente. Smith assentiu e disse, tudo bem, isso é bom. Mesmo que a família Crook não seja uma velha família milenar, eles também são uma família bastante competente no Império Rosen. Você deve ir conhecê-los. Randolph assentiu também. Eu realmente não esperava que você fizesse amizade com aquele garoto Jason. A boca suja daquele garoto é muito famosa. Ele conseguiu chatear muitas pessoas, além de você. Zhao Ai sorriu fracamente e não disse nada. Randolph olhou para o céu e disse, você deve ir lá mais cedo. Eu também tenho alguns assuntos para cuidar. Eu vou partir primeiro. Então ele se levantou e se virou para partir. Zhao Ai e Smith o acompanharam até a saída do pátio. Depois de ver Randolph partir, Smith trouxe Zhao Ai de volta à sala. Depois que eles se sentaram, Smith perguntou, pequeno Ai, me diga, você realmente tem a força e confiança para enfrentar a família Robert? Zhao Ai não mediu as palavras e disse diretamente, eu estou muito confiante. Smith olhou para Zhao Ai e não pôde deixar de franzir a testa. Ele não acreditou em Zhao Ai. Ele sabia que uma pessoa não poderia apenas estar confiante neste assunto. Velhas famílias milenares não são uma piada. Zhao Ai estando tão confiante fez Smith pensar que Zhao Ai era muito arrogante. Quando ele viu a expressão de Smith, Zhao Ai sabia que ele estava pensando. Ele adicionou, tio, fique tranquilo, se eu estou confiante, então eu definitivamente posso fazer. Você não tem que se preocupar. Smith olhou para Zhao Ai e suspirou, considere esse assunto terminado. O que acontecer, eu e o pai não vamos nos importar. Faça o que puder. Saiba que a família Calci está de trás de você. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, eu agradeço a você tio, se não houver mais nada, então eu vou sair primeiro. Smith assentiu e disse, pode ir. Zhao Ai se levantou, ele fez uma pequena saudação e foi preparar para sua viagem para a família Crook. Ele também preparou a comida do mar que ele estava levando para presenteá-los. Depois de retornar ao seu lugar, Zhao Ai discutiu seu plano de ir à família Crook com Laura e as outras. As meninas não se opuseram, elas claramente viram quão confortável Zhao Ai estava com Jason. Com a forma de como os dois se deram bem, como elas poderiam possivelmente se oporem. Zhao Ai não planejou levar Laura e as outras hoje. Desta vez,
Ele só queria visitar a família e lhes dar um presente. Então não seria bom se ele levasse as mulheres junto. Ele mandou Shu e Shun preparar sua carruagem antes dele lentamente ir para a residência da família Crook. O castelo da família Crook também foi construído fora da cidade Carson. Não era muito longe da casa da família Calci, apenas algumas montanhas de longura. Levaria 1 hora de viagem antes de chegar. A pequena montanha que a família Crook construiu seu castelo era bastante similar ao da família Calci, somente um pouco menor. Não haviam árvores na montanha, e a fortaleza era tão grande quanto a fortaleza da família Calci. No entanto, a fortaleza parecia um pouco mais nova do que a fortaleza do Soldado Sombrio, e tinha um design muito prático. Também havia uma pequena casa no sopé da montanha, protegendo a estrada que ia para a fortaleza. Havia uma barra na estrada também. Quando a carruagem de Zhao Ai chegou, um servo saiu da pequena casa. O servo examinou o emblema de Zhao Ai. Ele estava atordoado. Isso era porque ele não tinha visto esse emblema antes. No entanto, esse servo era bem treinado. Ele reconheceu que esse emblema pertencia a um conde. Embora fosse insignificante comparado ao da família Crook, o servo ainda não ousou subestimar a pessoa dentro da carruagem. Logo, o servo chegou na carruagem e fez uma reverência para Shun antes de perguntar: "Eu posso saber quem é o proprietário desta carruagem?" Shun, que estava dirigindo a carruagem, retornou a saudação ao servo antes de responder: "Patriarca da família Buda, Zhao Ai Buda." Ele veio visitar o jovem mestre Jason Crook. Assim que o servo ouviu que era a família Buda, ele encarou por um momento. Ele tinha ouvido sobre a família Buda. Além disso, a maneira como Jason e Zhao Ai interagiram um com o outro na última noite também foi transmitida para ele. Ele não esperava a visita de Zhao Ai hoje. O servo imediatamente respondeu: "Senhor, por favor." Ele disse antes de remover a barra da estrada. Esse servo sabia que o jovem mestre da família não era alguém que tinha muitos amigos nobres. Para ele fazer amizade com o patriarca da família Buda com certeza era uma surpresa bem-vinda. Num piscar de olhos, os obstáculos foram removidos. O servo fez outra reverência enquanto a carruagem subia a montanha. Ao mesmo tempo, um falcão de vento subiu a montanha. Quando a carruagem de Zhao Ai chegou ao castelo da família Crook, Jason já estava lá esperando por ele. Assim que ele viu Zhao Ai saindo da carruagem, Jason imediatamente o recebeu. Ele riu e disse: "Bem, você realmente veio muito rápido." Zhao Ai olhou para ele e disse: "O que? Eu não sou bem-vindo? Se eu não sou, então eu posso ir embora também." Jason segurou Zhao Ai e disse: "Ir embora? Eu cumprimentei você na porta da frente. Se você não deixar para trás um pouco de bebida, então eu não vou liberar você." Então ele puxou Zhao Ai em direção à fortaleza. Eles não notaram que os olhos dos guardas e servos estavam prestes a sair de suas órbitas. Na cidade Carson, Jason com certeza era um tipo único de pessoa. Não era só os outros nobres que pensavam isso, a família Crook também. Ele tinha uma boca suja, seu temperamento não era bom também. Por causa disso, ele não tinha nenhum amigo mesmo depois de todos esses anos. Aqueles que vieram para a fortaleza sempre procuravam os irmãos de Jason. Ninguém se incomodava em visitá-lo. Embora Jason fosse bom para os servos da família, aqueles servos não podiam ser seus amigos, mesmo se eles tivessem um bom relacionamento com ele. Era precisamente por causa disso que as pessoas presentes estavam surpresas vendo como Jason era muito educado com outro nobre. Mesmo os príncipes não receberam tal rosto de Jason. Depois de entrar na fortaleza, Zhao Ai notou que mesmo que a fortaleza fosse tão grande quanto a fortaleza da família Calci, faltava na atmosfera de antiguidade. Parecia que a história estava bastante em falta. Já que a fortaleza era tão grande quanto a fortaleza do Soldado Sombrio, naturalmente também tinha uma carruagem especial para visitantes embarcarem quando eles eram visitados. No entanto, sua carruagem não era tão luxuosa quanto a da família Calci, parecia muito simples. Depois que eles passaram por 3 portas, eles finalmente chegaram em um pátio. Jason trouxe Zhao Ai para o lugar em que ele estava ficando. Quando os dois se sentaram, Zhao Ai notou as árvores frutíferas plantadas no pátio e sorriu. Interessante. As outras pessoas geralmente não plantariam árvores frutíferas dentro de seus pátios, só algumas plantas ornamentais. Essa é a minha primeira vez vendo alguém plantar árvores frutíferas nas suas casas.
Jason bufou e disse, porque eu devo ser o mesmo que eles. HMPH, eu na verdade gosto de plantar árvores frutíferas. Zhao Ai sorriu fracamente e não comentou nada mais. Jason era realmente um tipo diferente de pessoa de muito gosto. Zhao Ai se virou para Jason e disse, certo, seu pai está dentro da fortaleza. Eu quero pagar meus respeitos. Jason olhou para a hora e disse, neste momento, o pai e o avô devem estar no escritório lidando com negócios oficiais. Tudo bem, vamos vê-los agora. Enquanto nós formos lá, eu vou mandar alguém nos preparar alguns pratos. Nós vamos beber depois que nós voltarmos. Então ele se levantou e levou Zhao Ai para a saída do pátio enquanto eles caminhavam em direção ao salão principal. Depois que eles deixaram o pátio de Jason, eles caminharam pelo meio da fortaleza e logo, eles chegaram na área principal. Essa área principal tinha a mesma função que a área principal da família Calci. Era usada para trabalho oficial e não para a residência de ninguém. Portanto, o pai e o avô de Jason devem estar aqui neste momento, trabalhando. Quando eles chegaram na sala de estar da área principal, Jason pediu para Zhao Ai se sentar antes de virar sua cabeça em direção ao servo que lhes servia chá e disse, vá informar ao pai e ao avô que Zhao Ai, o patriarca da família Buda veio visitar. O servo fez uma reverência e então saiu. Zhao Ai olhou para Jason e sorriu. Seu pai e avô devem estar muito ocupados. Por que você está tão desocupado? Você não gerencia nenhum negócio da família? Jason sorriu e disse, eu deixei isso com o meu mordomo. Atualmente, eu estou aprendendo com o pai e o avô. Mas já que o dia de graças a Deus está chegando, os dois estão muito ocupados, eles simplesmente não têm tempo para me ensinar. Assim, isso explica meu tempo livre. Zhao Ai sorriu amargamente e disse, eu invejo que você possa ser tão relaxado. Não como eu, que precisa depender de mim mesmo. Com quão cansado eu estou, eu não sou melhor do que uma pessoa morta. Jason deu uma olhada para Zhao Ai e disse, você tem menos preocupações, ninguém vigia você. Diferente de mim, o pai e o avô sempre estão me vigiando, eu realmente tenho pouca liberdade. Zhao Ai sorriu e não disse nada. Jason era como ele quando estava na Terra. Ele sempre reclamava que ele sempre era vigiado e não tinha liberdade. Mas ele não pensava que essa constante vigia também era uma benção. Se ninguém o vigiasse, ele certamente sofreria algumas dificuldades. Mas Zhao Ai também sabia que mesmo se ele dissesse isso a Jason, certamente passaria por ouvidos surdos. Esses tipos de pessoas não acreditariam em você, não importa quantas vezes você os diga. Eles precisam ver por conta própria antes deles concordarem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.